Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo os meus vídeos. Isso me alegra muito, né? E eu agradeço de coração e eu acolho com vocês com muita alegria cada um de vocês neste canal. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, meus irmãos, eu tenho uma palavra muito legal, muito importante, que vai te ajudar na tua caminhada também com Deus. É uma passagem bastante conhecida, né? Todo mundo já conhece, quer dizer, a maioria das pessoas já conhecem essa passagem. E eu convido vocês a pegarem a tua palavra, abrir lá no livro de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 1, é a parábola do semeador. Amém? Livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 1, que diz: Naquele dia saiu Jesus, sentou-se à beira do lago, acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Jesus disse: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Versículo 18. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouve bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutíferas. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa semana Deus tocou em meu coração sobre esta passagem, e eu queria meditar ela junto com vocês. Essa passagem, ela é bastante conhecida, mas eu quero explicar mais para vocês a respeito dessa passagem, o que Jesus está querendo nos dizer com essa semente, né? E com esses terrenos em que as sementes foram semeadas, certo? Então vamos lá, vamos meditar agora na palavra. O ponto-chave mesmo que eu quero meditar hoje com vocês é sobre essas sementes. Então vamos lá. Ele começa assim, né? Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O que ele está querendo dizer com esta semente que caiu à beira do caminho? A semente nada mais é, meus irmãos, que o reino de Deus. A palavra de Deus, certo? Esta é a semente. Então o semeador começou a sair a semear e boa parte dessa semente caiu à beira do caminho. E o que acontece? É que ele chama a nossa atenção. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Ela ouvem a palavra de Deus, mas ela não entende. Por que ela não entende? Por causa do seu coração endurecido. E ela não vai buscar mais atrás
ela não vai buscar mais à frente, mais a fundo, a palavra de Deus para poder entender a palavra de Deus, o que quer dizer, né? Muitas pessoas ouvem esta palavra, né? Mas às vezes ela escuta por este ouvido e solta por este outro. Aí o que acontece? Essa semente que foi colocada em seu coração, vem o maligno e arrouba essa semente que foi plantada. Por quê? Ele não quer buscar a palavra de Deus. Ele não quer procurar entender o que é a vida de Deus, quem é Jesus, né? Ele não quer buscar a palavra viva de Deus. Então ele ouve a palavra, mas logo vem o maligno e a tira de seu coração. Esta é a semente que caiu à beira do caminho, certo? A segunda semente, ela caiu em solo pedregoso. E aqui ele chama a nossa atenção. Ele diz assim, né? É aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Então é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus com muita alegria. Aquelas pessoas que estão lá nas igrejas, né? Ela está ouvindo a palavra com todo amor, com todo carinho e com muita alegria. E ela se sente feliz por ouvir aquela palavra bonita, né? Aquela pregação muito bonita. E o que acontece depois? Ela recebe essa palavra entra em seu coração, mas, tem um mas, não tem raízes. É inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra. Logo encontra uma ocasião de queda. Meus irmãos, se a gente pegar uma semente e semear ela em uma terra cheia de pedras, o que vai acontecer? Ela vai nascer rapidamente. Por quê? Ela não vai conseguir se afundar mais na terra porque ela não tem espaço, porque está cheio de pedras. Então ela vai nascer rapidamente. Porém, o que acontece? Ela vai nascer, o sol vai queimá-la. Ou seja, vai matá-la. Por quê? Ela não tem raízes profundas para ela crescer fortemente. Para ela crescer robusta. Ela não tem raízes. Ela não tem nutrientes para se manter fortes, né? E o que acontece? O sol vem, a queima e a mata. O mesmo acontece com a gente, meus irmãos. O mesmo acontece com a gente. A gente ouve a palavra de Deus. A gente a recebe com muita alegria, fica feliz. Mas quando a gente sai da igreja e a gente começa a viver o nosso dia a dia de novo, o que acontece? Como a gente não tem raiz firme, vem as tribulações, vem as aflições ao nosso dia a dia, né? Tem as perseguições, nós somos perseguidos. E o que acontece? Como a pessoa não está totalmente enraizada, firme na fé, forte na fé em Deus, ela acaba o quê? Desistindo. Olha o que ele fala aqui. Encontra uma ocasião de queda. Surge uma ocasião para a gente cair, para a gente desistir de tudo. Até de Deus as pessoas desistem. Porque sua raiz ainda está fraca. Ela não está com a sua raiz totalmente firmada em Deus, né? Ela não está conseguindo pegar os nutrientes. Esse nutriente, né, que a semente pega da terra, o nosso nutriente é o nutriente que vem de Deus. Para que a gente seja firme, seja forte na fé, perseverante cada vez mais. Então essa pessoa não vai buscar mais. Então essas aflições, essas perseguições, ela não consegue lidar com isso. Porque ela acha que com as forças dela ela consegue, mas ela não consegue. Nós precisamos de Deus na nossa vida para permanecer firmes e fortes na fé. E hoje em dia, como está aumentando a perseguição aos cristãos a cada dia, pessoas morrendo pela sua fé, né? Ainda bem que elas não estão negando Jesus. Infelizmente tem pessoas que negam Jesus na sua própria morte, mas tem pessoas que permanecem fiel até o fim, né? Tem pessoas que permanecem fiel até o último segundo da sua vida, que não nega a sua fé em Jesus, porque a sua raiz está firme em Deus. Está totalmente firme, né? E como diz lá em Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque a sua fé está firme em Deus, né? O terceiro terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutíferas. Olha onde esta semente caiu agora, hein? Caiu entre o terreno que tinha espinhos.
Então, se a gente pegar as sementes e plantar em um terreno que tem terras ali e com espinhos, ou seja, plantas que contêm espinhos, ela vai nascer. Mas o que vai acontecer? No que ela vai nascer, ela não vai ter espaço para crescer mais, porque os espinhos vão sufocar aquela planta. Ela vai sufocar, ela não vai ter espaço para ela crescer, ela não vai ter espaço para ela se tornar uma árvore grande. O que vai acontecer? Os espinhos vão sufocá-la e vai matar aquela planta também, porque ela não tem espaço. Ah, meus irmãos, isso acontece com a gente também, com muitas pessoas. Aqui ele está nos chamando a atenção porque é aquela pessoa que ouve bem a palavra de Deus. Ela acolhe aquela palavra, ela ouve a palavra, ela até compreende a palavra, mas quando ela começa a viver o seu dia a dia, o que acontece? As riquezas. Aqui ele está falando. Aqui ele fala assim, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutíferas. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que as riquezas sufocam a palavra de Deus que está no seu coração, os seus bens materiais, né? Não só os seus bens materiais que eu falo é a sua casa, o seu carro luxuoso, o seu conforto. Muitas vezes ela não consegue caminhar, dar passos, dar frutos por causa dessas riquezas, porque está sufocando a palavra de Deus. Ela quer progredir, ela quer caminhar, mas ela está muito apegada às coisas do mundo, às riquezas, aos bens materiais, e isso vai sufocando a palavra. E ela não consegue caminhar mais, ela não dá frutos. E hoje em dia, meus irmãos, quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo dinheiro? Quantas pessoas se tornam escravas do dinheiro? Em vez de ela tomar conta do dinheiro, ela deixa o dinheiro tomar conta dela. Porque ela está apegada à riqueza. Aqui eu não estou dizendo que é pecado ser rico. Não estou dizendo isso. Você pode ser rico. Mas você não deve ser apegado às riquezas. Você não deve se apegar aos bens materiais. Mas você deve se apegar sim em Deus. Se apega em Deus e não nas riquezas do mundo, nas coisas do mundo que é tudo passageiro. Um dia, quando você for embora, você vai deixar tudo para trás. Use o seu dinheiro com sabedoria, não com ganância. Não seja ganancioso. Se você tem, ajuda os pobres, ajuda o seu próximo, ajuda os mais necessitados. Tem muita pessoa que tem muito, mas não ajuda. Tem muita pessoa que tem pouco, mas é os que mais ajudam. Não seja apegado a esse tipo de coisa, meus irmãos. E agora, meus irmãos, a última semente, né, o último terreno, diz assim, que a terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Esta aqui é o terreno que todos nós deveríamos ser, a terra boa. Se a gente pegar uma semente e plantar ela em uma terra boa, aquela terra que está preparada, que já está arada, adubada, se a gente plantar ela certinho, né? O que vai acontecer? Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai começar a dar as suas primeiras folhas, os seus galhos e os seus frutos. Por quê? Porque ela está plantada em uma terra boa e essa terra ela tem o que? Nutrientes, ela está adubada, ela tem nutrientes e a sua raiz está firme nesta terra, porque ela está mais funda, então as suas raízes ela pode caminhar mais, ela tem mais espaço, ela não tem espinhos, ela não tem pedras. Então, ela tem muito espaço para ela firmar suas raízes e poder se crescer e se tornar uma árvore robusta, com as suas folhas verdes, com seus galhos fortes, né? E dar o quê? Frutos. O mesmo acontece com a gente, meus irmãos. O mesmo acontece com a gente. Aqui ele diz assim, é aquele que ouve a palavra e compreende e produz fruto. Então aquela pessoa que ouve a palavra, acolhe em seu coração essa palavra, ela aceita essa palavra com todo amor e carinho, e o que ela consegue, e o que ela começa a fazer? A fazer a vontade de Deus na sua vida.
Aí começa o que? A transformação. Aquela palavra vai transformando o seu coração, porque o Espírito Santo entra dentro dela e vai começando a agir, vai começando a transformar a vida desta pessoa. Ela começa a partilhar, a compartilhar, a ajudar o próximo, os mais necessitados. Ela fala de Deus para as outras pessoas. Ela começa a pregar a palavra, ela começa a amar mais. Ela começa a perdoar as outras pessoas. Ela começa a ter misericórdia das outras pessoas. Então é esse tipo de pessoa que começa a dar frutos, sempre fazendo bem, sempre combatendo o mal, fazendo o bem, não dando troco com a mesma moeda. É essa pessoa que começa a dar frutos. Por quê? A sua raiz está firmada em Deus. E ela consegue pegar esses nutrientes para ser forte de quem? De Deus. Assim como a planta pega os seus nutrientes da terra para ser fortes, nós pegamos os nutrientes para ser firmes em quem? Em Deus. O nosso nutriente, a palavra viva de Deus, é o nutriente que nós precisamos para nos manter firmes, fortes, enraizados na fé, firmes na fé, perseverantes. É a palavra viva de Deus que nos mantém fortes e firmes. É Jesus, meus irmãos. É Jesus. Que a gente possa ser esta terra aqui. Aquela terra boa, né? Fazendo sempre o bem. Não apegado em nada nas coisas do mundo, mas sim nas coisas de Deus, nas coisas que vêm do alto. Meus irmãos, esta é uma passagem forte, né? A gente tem bastante coisa para a gente refletir. Mas para concluir, quero pegar aqui outra passagem que vai dizer, lá em São João, no capítulo 15, do verso de número 5, que ele vai dizer assim: Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim, e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Então, meus irmãos, olha aqui o que Jesus está falando. Jesus fala que ele é a videira, né? No caso, Jesus aqui é a árvore. E nós somos os seus galhos, os seus ramos. Os servos, que somos nós, somos os seus galhos, os seus ramos. E aqui ele continua: Quem fica unido a mim, e eu a ele, dará muito fruto. Então nós que estamos ligados a Jesus, nós que estamos com Jesus, nós vamos dar frutos, né? E ele continua: Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Realmente, gente, sem Deus nós não podemos fazer nada. Tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você consegue é pela graça de Deus, não é pela sua força. Foi Deus que te deu a inteligência para você estudar. Foi Deus que te deu aquele emprego para você manter a sua casa, a sua família. É tudo graça de Deus. Nada é feito pelas tuas mãos, é pela graça de Deus. É Deus que te dá força para continuar, para caminhar. E ele continua: Quem fica unido a mim, quem não fica unido a mim, será jogado fora como um ramo e secará. Se a gente pegar uma árvore, tirar o galho dela, o que vai acontecer com esse galho? Ele vai secar. Ele vai secar. E para que ele vai servir depois, para mais tarde? Serve para ser queimado. Serve para fazer fogueira. Serve para ser jogado ao fogão de lenha, né? Para fazer fogo. O mesmo acontece com a gente quando a gente não está firmado com Jesus. Quando a gente não está com Jesus, a gente vai secando. A nossa fé vai se enfraquecendo. Nossas forças, né, vai se enfraquecendo. E o que acontece? Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Olha aqui, meus irmãos, o que Jesus está falando. Aquele que não é junto com Jesus, aquele que não caminha com Jesus, aquele que não dá fruto, aquele que não ouve a palavra e segue a palavra, aqui ele está falando que vai ser jogado no inferno, gente. Tomem cuidado. Tomem cuidado, que isso é muito sério. Não é brincadeira, meus irmãos. É a palavra que está dizendo aqui. Aquele galho, aquele ramo que não serve para nada será jogado no fogo. Será que você está sendo esse galho seco? Ou você é aquele galho vivo, que tem suas folhas, seus troncos fortes e está dando frutos? Qual galho que você é? Faça essa reflexão de hoje.
é uma palavra muito forte, mas é para te alertar, é para que você caminhe com Jesus, é para que você tenha uma vida nova, porque Deus quer te dar uma vida nova. É só você abrir o seu coração para Ele e ficar unido a Jesus. É que Ele está falando, fique unido a mim, você dará muitos frutos. Eu confesso que eu passei por essas 4 sementes. Eu dei trabalho para Deus, gente. Eu dei um pouco de trabalho para Deus. Eu comecei com aquela semente que caiu à beira do caminho, que ouvia a palavra, mas não queria buscar mais. Então o maligno vinha e roubava a palavra do meu coração. Escutava por aqui e soltava por esse outro ouvido. Depois eu fui passando por aquela terra pedregosa, né? Por aquele terreno pedregoso, né? Que a semente caiu nela, né? Ou seja, eu ouvi a palavra com todo amor, com toda alegria, mas as perseguições, né? As aflições do meu dia a dia, eu não conseguia ser firme na fé porque a minha raiz era fraca ainda. Então eu desistia muito fácil das coisas. Depois eu passei pela outra semente, a semente que caiu em espinhos. Eu era seduzido pelas coisas do mundo ainda. As festas mundanas, as bebedeiras, as riquezas, né? Eu fazia muito os prazeres deste mundo. Então sufocava essas palavras. Não conseguia dar passos, não conseguia dar frutos. Mesmo eu indo nas igrejas, eu acolhia essa palavra, mas eu não dava frutos. E hoje, com a graça de Deus, eu estou tentando a cada dia mais ser esta última semente que caiu em terra boa, terra firme. Aquela que ouve a palavra, mas aquela que dá frutos. E é por isso que eu estou aqui com vocês, meus irmãos, fazendo este vídeo, para pregar a palavra, para que a palavra de Deus vá o mais longe possível, fazendo sempre o bem, tentando fazer sempre o bem, né? Que nós somos falhos, limitados e pecadores, nós não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, mas que nós possamos ser perseverantes e que a gente seja forte na fé com Deus, que a gente seja firme e que a gente seja este último terreno com a terra firme, com as nossas raízes firmes em Deus, sendo perseverantes e buscando cada vez mais Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Que esta passagem de hoje possa ser uma reflexão e uma lição de vida para a sua vida também. Assim como para mim foi uma lição de vida tremenda, né? Eu venho mudando ao longo desses tempos, a cada dia mais, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, porque com as minhas forças eu não conseguiria não, gente. Não é fácil servir Jesus, não é fácil servir, né? Mas que a gente seja perseverantes, fiel e firmes na fé até o último dia da nossa vida. Amém, meus irmãos? Se vocês gostaram deste vídeo, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, né? Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus também, né? Tem pessoas que nem conhecem Jesus ainda. Isso é um caso muito sério. Nós precisamos conhecer Jesus cada dia mais, pois Ele é a nossa única salvação. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para vocês receberem os meus próximos vídeos que eu irei colocar para cada um de vocês. Eu já peço desculpas também que os meus vídeos não estão ficando com uma imagem tão boa, um áudio tão bom, né? Eu confesso que eu ainda não tenho um equipamento apropriado para fazer os meus vídeos, não tenho um editor de vídeo tão bom ainda para editar os meus vídeos. Mas eu quero fazer este vídeo de todo o meu coração, com toda a minha fé e com todo o meu amor para cada um de vocês, levando a palavra de Deus o mais longe. O importante é o conteúdo que eu vou estar colocando aqui para vocês. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.